Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a esse momento em que a distância não consegue apagar a nossa unidade na fé. Momento também em que não só declaramos, mas entregamos a nossa vida ao Deus que é o nosso refúgio. E nessa perspectiva eu convido a todos e a todas a leitura da palavra a partir de 2 Samuel capítulo 22. Esse texto, a partir do segundo versículo, na parte B, o Cântico de Davi, nos diz assim: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salves. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Quando a gente relembra a história de Davi, ou quando a gente lê a história de Davi, ou os seus cânticos, os seus salmos, é muito comum perceber que em meio à ameaça de morte, à ameaça de violência, Davi sempre clama ao Senhor. Mas ele não só pede algo ao Senhor. E o Salmo 63 é um importante marco disso. Ele não só pede ao Senhor, mas ele invoca o nome do Senhor, relembrando dos seus feitos. Aqui também no seu cântico. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, invoquei o seu nome e começa a falar o que ele fez quando ele era ameaçado de violência. Adorar a Deus não é só pedir algo a Ele, reconhecer que Ele é capaz de fazer, mas reconhecer, sobretudo, que Ele fez e que Ele faz. E eu convido a igreja a termos esse momento de oração, não só entregando a nossa vida para que Ele faça e continue fazendo, porque isso sim é uma oração justa, mas também relembrando aquilo que Ele fez. Eu convido para a igreja para que tenha esse momento de relembrar do Deus que é o nosso refúgio. Oremos. Pai amado, invocamos o Teu nome não como aquele que faz coisas por nós, mas como aquele que nos dá vida. Aquele que, se não tivesse nos soprado sopro, o fôlego de vida, nós estaremos aqui, Pai. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza. Tu és a nossa identidade. Pai, reconhecemos que na nossa fraqueza o Senhor sempre foi forte. Reconhecemos, Pai, que a Tua luz tem brilhado nesse momento de escuridão. Reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. E se há situações que precisariam estar melhores, se não fosse o Senhor, estaria ainda pior. Deus amado, muito obrigado por ter nos guardado. Muito obrigado por ser, ainda sendo tão alto, se importar com a Tua criação. Senhor amado, esse culto não é só mais um momento na nossa agenda, mas é um momento de memorial daquilo que somos e principalmente daquilo que o Senhor é e daquilo que queremos ser em Ti. Esteja conosco, Senhor, em todo esse momento e após ele, nos lembrando da força que temos contigo, da força que temos no Senhor. Seja engrandecido, seja louvado aquele que é o único digno de receber tudo isso. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu convido então a igreja, após esse memorial, esse relembrar, esse momento de oração, que sigamos adorando o nome do Senhor em música. Amém. Outro igual não há.
Para esse momento de confissão, meus irmãos e minhas irmãs, eu convido a igreja à leitura de João 15, a partir do versículo 1 até o versículo 5. E assim diz a palavra do Senhor nessa passagem. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa leitura foi compartilhada também no nosso momento de discipulado durante a semana, e a gente falava sobre o ser discípulo, ser como Jesus, se tornar discípulo de Jesus. E ser como Jesus é, sobretudo, ser humilde, se colocar reconhecendo quem é e quem precisa ser. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos da necessidade de se tornarem como Ele. E tudo o que forem fazer, diz a sequência do capítulo, vai ser dado pelo Pai. Tudo o que pedirem vai ser dado pelo Pai, porque estão no Filho. É importante a gente lembrar que, ainda que pareça dura essa palavra sobre aqueles que não dão frutos, o segundo versículo nos fala que aquele que dá fruto ele limpa. E nós já estamos limpos. E essa tradução de limpo no grego original é podar. Todo aquele que dá fruto é podado para que dê ainda mais frutos. E quem planta sabe bem disso. Esse é o momento ao qual nos propomos agora. Que reconheçamos aquilo que precisa ser podado. Nós somos limpos, estamos na videira sim, mas devemos reconhecer que precisamos ainda melhorar, para ficarmos ainda mais alicerçados nessa videira. Que tenhamos esse momento de humildade como Jesus nos ensina em toda a sua trajetória, de saber quem precisamos ser nele e que precisamos nos alicerçar na videira. E que o Senhor tenha toda a autoridade, Ele tem, de podar para que ainda possamos dar mais frutos. Oremos. Pai amado, nós reconhecemos que fora da videira nós pereceremos, Senhor. E te pedimos para que continuemos na videira. Mas também reconhecendo, Senhor, que precisamos ser podados, precisamos ser transformados. E o Senhor é o agricultor que cuida do teu jardim. Cuida de nós, Senhor, não como aquele que quer condenar a criação, mas como aquele que com ela quer caminhar. Pai, nós reconhecemos que precisamos resplandecer mais o teu nome. Precisamos ter uma melhor percepção de como agir nessa terra. E para isso precisamos estar cada vez mais firmes nessa videira. Que encontremos vida em Ti, Senhor, e por isso perdoa os nossos pecados. Limpa-nos daquilo que não te agrada, daquilo que não faz parte dessa árvore, para que tenhamos frutos que se pareçam com essa árvore, com essa videira. Bons frutos, Senhor. É o que queremos que o Senhor reconheça em nós. Pai, que sejamos conhecidos por Ti como ramos da Tua videira. Nos abençoa, nos perdoa e que sigamos conforme esse nosso DNA, essa nossa identidade. Filhos que se parecem com o Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O relato segue em João 15, no versículo 15, dizendo assim: já não vejamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Além de estarmos junto à videira, sermos um com ela, o Senhor não nos trata mais como escravos, mas sim como aquele em que Ele partilha
que anda lado a lado com Ele. E nós tomamos posse dessa verdade. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de convidar a todos para participarem da nossa Escola Dominical Virtual. Ela acontece todos os domingos às 10 horas da manhã. O pastor Silas coloca no WhatsApp um link, você poderá clicar nesse link e estará participando conosco na Escola Dominical. A sua participação é muito importante. Você vai ouvir também o que os outros pensam a respeito de temas atuais, mesmo sendo bíblicos. Estou aguardando a sua participação. Obrigado. Graça e paz, irmãos e irmãs. Para a nossa breve reflexão, 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Quando tudo estava pronto, Salomão chega diante do altar, estende as mãos para o céu e ora. O rei Salomão tinha poder e força, mas se coloca de mãos vazias diante de Deus. Este gesto de mãos vazias é significativo para os nossos dias.
Já estamos há um pouco mais de 4 meses da quarentena. Apesar da grave situação, experimentamos bonitas formas de comunhão através do WhatsApp, telefone fixo, internet, as nossas lives. Em nenhum momento deixamos de ser igreja. Os templos ficaram vazios, não houve encontros presenciais, mas a palavra de Deus foi pregada, ensinada, compartilhada, comunicada. Orações, louvores, súplicas e lamentos cruzaram a nossa cidade. Dores foram repartidas, alegrias compartilhadas, sabedorias espalhadas. A pandemia do Covid-19 é uma crise global. O número de casos registrados até o dia desta gravação, 18 de junho, chega a 8,2 milhões. E o número de óbitos ultrapassa 445 mil. No Brasil, que ainda apresenta uma curva ascendente, registra mais de 47 mil óbitos por Covid-19. Não bastasse essa terrível situação, outros graves problemas nos incomodam. A violência doméstica, especialmente contra as mulheres, tem aumentado. Há grupos que espalham mentiras, violência e ódio, defendem a ditadura. O racismo continua impregnado na sociedade, causando sofrimento e morte. Maus policiais têm usado de violência. Não consigo respirar. O grito de George Floyd, pessoa negra morta pelas forças policiais dos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, no final de maio. Sua morte gerou intensa onda de protestos pelo mundo, exigindo mudanças na mentalidade e nas políticas. Não consigo respirar é também o grito de muitos de nós. Não dá mais para seguir a brutalidade, a insensatez e a ganância. Nesse momento é necessário reafirmar a defesa da democracia como forma organizada, social, capaz de defender a vida, a liberdade de expressão, os direitos humanos. Deus conhece corações e pensamentos, como diz Salomão. Deus conhece os pensamentos daquelas pessoas e dos grupos que tramam o mal e tentam disfarçá-lo. Deus também sabe que nossos pensamentos nem sempre são os melhores. Muitas vezes nos deixam conduzir. Nos deixamos conduzir, não é? Muitas vezes. Pelo mal, pela insensatez. O pecado não permite que respiremos. O pecado nos faz sofrer o mal e nos leva a fazer o mal. Como metodistas, cremos que Deus nos perdoa e nos traz de volta à vida. O perdão ativa em nós o cuidado, a inclusão, a justiça, o amor, a paz. Deus conhece o pensamento secreto do coração humano. Que pensamentos alimentamos em nossos corações? Como são as nossas ações? Deus conhece tudo, mas espera que apresentemos a Ele as nossas fraquezas e as nossas preocupações. Nada ali é pequeno ou insignificante. A misericórdia divina é muito maior do que nós podemos imaginar. Para desfrutar dela, precisamos apenas de mãos vazias. Vamos orar. De mãos vazias e confiantes,
chegamos a Ti, Senhor, com as nossas orações. Cremos e confiamos, ó Pai, que nesse tempo de Pentecoste, confessamos que o Espírito de Deus nos inspira para pensamentos e ações de vida. De Deus vem a força para enfrentar e superar esse tempo de dificuldades. É por isso que podemos renovar a esperança no reino de Deus, numa vida sem males. O desejo de um novo tempo não é o ideal humano, mas promessa divina. Dessa promessa podemos participar com os nossos pensamentos e ações. É o que lhe peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que comecemos bem essa semana, com a graça de Deus. Amém. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, o céu já anda vi, posso ir enfim eu vou, embaixador por Deus, do reino dos céus, em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam na missões. Diz o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Deus, por Cristo e seu amor, que saiam já os céus do laço servidor, e quem obedecer no reino vai viver, em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam nos céus. Diz o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que o rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem frui a realizar, em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Diz o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém. Irmãos e irmãs, que privilégio participarmos deste culto de louvor, de adoração, de ministração da Palavra de Deus. Depois de sermos ministrados, de que Deus nos ouve dos céus, que Ele perdoa, que Ele conhece os nossos caminhos e considera os nossos caminhos. Nós saiamos deste culto com disposição para uma semana muito abençoada, uma semana de testemunho, uma semana de bênçãos também, de vitórias sobre as lutas, que nós tenhamos boas notícias nesta semana que nós estamos iniciando. Vamos orar então neste momento e dedicar ao Senhor a nossa vida. Pai querido, nosso Deus de amor, nosso privilégio participar deste culto, nosso privilégio, ó Deus, adorar ao Senhor e reconhecer ao Senhor na nossa vida em todos os nossos caminhos, Pai. Que o Senhor continue ministrando, que o Senhor continue falando, tocando a nossa vida, ó Deus,
e nos dirigindo, ó Pai, para uma vida de testemunho, uma vida, ó Deus, em que o Senhor seja honrado e glorificado. Abençoa a nossa semana, guarda-nos, ó Deus, de todo o poder do mal, dirige a nossa vida, dirige os nossos passos, livra-nos, ó Deus, de todos os tropeços e ajuda-nos, ó Deus, a vencer as nossas lutas, Pai. Em nome de Jesus, nós dispomos da nossa vida e queremos, ó Deus, pedir que o Senhor abençoe cada vida, abençoe cada lar, abençoa a vida da igreja, Senhor, a nossa igreja em Pinheiros, mas também a tua igreja, Senhor, que está sobre a face da terra. Abençoa, Senhor, e faz prosperar na obra do Evangelho, Senhor, no trabalho do teu reino, e que tudo seja para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Nós pedimos por toda a situação que nós vivemos aqui no nosso país e também em todo o mundo, ó Deus. Manifesta a tua graça, Senhor. Usa de misericórdia. Age, Senhor, com o teu poder e venha ao encontro, Senhor, de cada vida e de toda esta situação. Despede-nos, ó Deus, na tua bênção e na tua paz, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Boa semana, irmãos e irmãs.